E o nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM é com André Jardini, técnico da equipe Sub-20, campeã da Copa do Brasil, né? Ele que chegou para a equipe do São Paulo e conseguiu esse título hiper importante, né? André, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM para começar, né, a fazer esse balanço da bela temporada que vocês fizeram. É uma conquista para fechar bem a temporada, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aí da Bradesco. E com certeza, né, a gente, além dessa grande campanha na Copa do Brasil, já tinha feito um excelente Campeonato Paulista, onde a gente teve a melhor campanha durante a competição inteira e acabamos caindo para o Corinthians na fase de mata. E ficou aquele gostinho de que a gente podia ter atingido algum resultado melhor, mas graças a Deus na Copa Brasil a gente conseguiu o melhor resultado possível e coroou o excelente ano de trabalho que a gente teve. Agora, excelente ano e uma competição da Copa do Brasil que é mata-mata, que é tão difícil quanto o Campeonato Paulista, que é muito forte também na categoria de base. Qual foi o grande mérito que você encontrou nessa equipe do São Paulo para conseguir esse bom resultado? A gente encontrou, desde o início do ano, quando chegou, um grupo muito qualificado de jogadores, né? O São Paulo sempre, na sua base, privilegiou jogadores de alta capacidade técnica. E o que a gente tentou foi, desde o início, incutir um alto nível de competitividade, uma organização tática coletiva, uma disciplina tática, e eu acho que esse foi o principal mérito da equipe, foi comprar a ideia e se dedicar muito na parte tática, na disciplina, na parte defensiva do jogo. A gente sabe que a parte ofensiva dos jogadores do São Paulo sempre, por tradição, tem alta capacidade, e a partir do momento que se comprometeram na parte defensiva e na parte tática, a equipe acabou tendo excelentes resultados. Agora, uma competição que você analisou com que nível técnico, né? Foi uma boa competição, uma competição com adversários qualificados. Como é que você viu esses adversários e o nível dessa competição que você participou e no final foi campeão? É uma competição onde as principais equipes do Brasil estão presentes e mais do que isso, é uma competição onde as equipes elas privilegiam, né? Jogam com aquilo que tem de melhor na base todos os jogos. A questão é que, por ser uma competição de mata-mata, acontecem algumas surpresas, né? A gente viu durante a competição algumas boas equipes caíram fora precocemente e outras com nem tanta tradição acabaram encaixando melhor na competição e chegaram um pouquinho mais longe, né? Mas a gente acabou tendo uma regularidade muito grande, assim como o Atlético Paranaense, e conseguiu aproveitar um bom momento nosso e acabou fazendo partidas consecutivas muito boas e é uma competição de tiro curto que quem acaba encaixando melhor e jogando melhor as partidas, as primeiras partidas, né, acaba chegando, ganhando confiança e chegando mais longe na competição, e foi o nosso caso do Atlético Paranaense. Agora, é interessante que é uma competição de mata-mata. Como você mesmo falou, mata-mata pode acontecer qualquer coisa, né? De certa forma, apesar das equipes irem sempre com o seu máximo nessa competição, ser uma competição que tem já uma certa visibilidade, o fato de ser um campeonato mata-mata não pode ser, de certa forma, prejudicial para a categoria de base. Afinal, é interessante que se tenha uma continuidade, principalmente se falando de base, né, André? Sem dúvida, né? Eu acho que o ano que vem a CBF está prometendo formalizar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também na Sub-20. Um turno único, mas já é alguma coisa, acho que já é um avanço, porque hoje na base todas as competições são eliminatórias e isso gera um nivelamento por baixo a nível de resultados, que nem sempre as melhores equipes são aquelas que ganham, né? Vide a gente prestar atenção no profissional. Hoje a melhor equipe do Brasil, que é o Corinthians, nas competições mata-mata acabou não conseguindo conquistar nenhuma, e talvez se o brasileiro profissional também fosse mata-mata, a gente não tem certeza se o Corinthians também se sagraria campeão. Vide que muitas vezes num jogo a equipe não acaba nem sempre jogando seu melhor futebol e pode sim, numa competição de mata-mata, ter surpresas, né? Então a gente espera que o ano que vem o calendário melhore nesse sentido, porque a Copa Brasil é importante, é uma competição que se caracteriza por ser mata-mata, mas que é importante também ter uma outra competição, que seria o Campeonato Brasileiro, aí por pontos corridos,
onde privilegiaria a equipe mais regular e uma equipe que faça uma campanha melhor, que foi o que acabou acontecendo com a gente no Paulista, onde a gente teve a melhor campanha durante a competição em toda a primeira fase, que foi uma fase longa de pontos corridos. A gente teve a melhor campanha e acabamos caindo para o Corinthians na fase de mata-mata, onde o Corinthians oscilou durante a competição inteira, chegou até em sexto, sétimo lugar na sua chave, mas cresceu na hora certa e nos jogos eliminatórios acabou sendo mais efetiva do que a nossa equipe. E no Paulista a gente acabou se sentindo bem prejudicado justamente por ser uma competição de mata-mata. Vamos ver se ano que vem a CBF corrige isso. É interessante esse tipo de questão, porque acaba sendo uma competição que premia, né, entre aspas, uma mentira, né? Porque aconteceu um campeonato inteiro e na hora H, por A ou B, acaba outro conseguindo a vaga, né? Ou o título que deveria ser de uma equipe que tem mais regularidade, como acontece no Brasileiro. Agora o André Jardine, técnico da equipe do São Paulo. Quais são os desafios de se trabalhar com uma equipe sub-20? Afinal, a equipe sub-20 é aquela que vai... Depois dela é o profissional, ou seja, o olhar tem que estar sempre atento, tem que ter esse cuidado de trabalhar com os jogadores. Creio que deva ser uma das mais difíceis de se trabalhar. Sem dúvida, né? Porque no sub-20 a gente, além de se preocupar também com os resultados, porque já é uma categoria que tem uma visibilidade muito grande, já defende as cores do clube em rede nacional, com jogos televisionados. A gente tem o grande objetivo de terminar a parte de formação, né, dos atletas, e isso aumenta com certeza a dificuldade, aumenta a carga horária, com certeza as equipes sub-20 acabam treinando um volume muito maior de horas do que as próprias equipes profissionais, porque ali já se subentende que os jogadores já estão prontos e que na verdade ali está simplesmente pela competição, né? O objetivo final é simplesmente ganhar. E na base não, a gente tem que melhorar a parte técnica, tem que melhorar a parte física de quem precisa, tem que melhorar a parte psicológica de alguns jogadores, ao mesmo tempo tem que treinar a equipe coletivamente para se sair bem nas competições. Então, são muitos fatores e muitos objetivos que caminham juntos e que tornam a categoria sub-20, com certeza, de todas, a categoria mais difícil de trabalhar e desgastante, né? Acaba sendo um ano sempre muito desgastante, com um volume muito grande de horas trabalhadas, mas que tem, com certeza, também um grande reconhecimento, e a gente fica muito satisfeito aí de tudo que a gente fez esse ano e está tendo algum tipo de reconhecimento. Agora é interessante também a questão da importância dessa categoria, né? Porque depois da sub-20 é o profissional. Ou seja, tem que saber exatamente quais jogadores se pode utilizar, né? Se manter um grupo grande, mas essa transição como profissional é sempre bastante complicada, né? Porque você pode perder peças durante a temporada, ao mesmo tempo você tem que estar de olho para indicar essas mesmas peças que você pode perder, né, André? Não tenha dúvida, né? A gente tenta deixar eles no melhor nível possível, porque a gente nunca sabe quando o profissional vai requisitar os jogadores. Muitas vezes é porque o menino está muito bem, mas às vezes é porque o profissional está precisando de uma determinada posição e função e vem recorrer na categoria sub-20. Então a gente precisa ter um plantel e um grupo de jogadores capaz de suprir uma eventual necessidade. E além de hoje, a realidade do futebol brasileiro, os clubes estão cada vez mais precisando revelar jovens talentos para fazer dinheiro. Então isso acaba nos pressionando a ter um trabalho de excelência na base, não só a nível de resultado, mas principalmente de ter jogadores de alto nível capazes de defender clubes, né, tão importantes e pesados como é São Paulo, Flamengo, Corinthians. Todos os clubes hoje vivem a mesma situação e a mesma responsabilidade, né? Quem controla a sub-20 tem que olhar para o seu grupo e imaginar ali boa parte do grupo condição de defender as cores do time principal. É interessante esse tipo de situação, né? E como é que funciona esse acompanhamento e o aproveitamento da galera do profissional? Você mesmo indica, você chega no treinador do profissional e você fala pro garoto como é que tá o nível dele, como é que funciona? É uma relação franca ou às vezes é preciso dar uma segurada até pro garoto não se sentir muito, né? Já que é o sub-20 e base, tem a transição pro profissional, muda tudo, né? Sem dúvida. O São Paulo tem melhorado muito nessa relação. A gente
melhorou do início do ano para o fim do ano. A gente já conseguiu uma proximidade muito maior com o elenco profissional, já treinando, inclusive, uma das estratégias foi um treino por semana a nossa equipe faz no CT da Barra Funda, do lado da equipe profissional. Isso aproxima, isso também aumenta o conhecimento, o nível de conhecimento do treinador, da comissão, em relação a cada menino que a gente tem ali, sem falar que a gente acaba tendo mais oportunidade de conversar, né? De estar ali antes do treino, no fim do treino, conversando com o treinador do profissional, com o próprio Milton, que faz essa ligação, com o Gustavo, que é o gerente. Então hoje o São Paulo é um clube que conhece muito bem, com certeza o profissional conhece muito bem os jogadores que tem na base, o tempo que cada um precisa para realmente fechar o ciclo de formação e poder já dar uma resposta melhor no profissional. E tomara que continue assim, que o São Paulo cada vez mais trate com carinho esse assunto, porque a transição é, sem dúvida, o maior desafio, né, para todos os clubes, fazer a transição certinha, não colher antes do tempo, né, que nem eu sempre dou o exemplo de uma fruta, né, se a gente colhe antes do tempo, a gente acaba comendo ela verde, ainda não madura, não vai ter o mesmo sabor. E o contrário também, se esperar muito tempo, muitas vezes o menino já está ali pedindo passagem, pronto, e às vezes o clube demora por ter muito jogador em cima e muitas vezes a fruta amadurece demais, acaba caindo do pé e muitas vezes se perde aquele time certinho, né, de lançar o jogador quando ele está no seu melhor momento. Então, a gente tem certeza que o São Paulo está hoje, né, no Brasil, um dos melhores clubes nesse assunto, que é a transição do jogador. É interessante esse tipo de questão. Às vezes vem outro e acaba colhendo, né? O que é ainda pior, creio que para uma base que você forma todo o atleta e no final quem colhe acaba sendo o outro, justamente por essa falta de espaço, né, André? Isso, E, às vezes a falta de um pouquinho de paciência, né? Tem meninos, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, né? Tem jogadores que com 20 anos ainda não estão prontos e às vezes falta detalhes finais, assim, num período de preparação e de formação, e que se lança antes do tempo, a torcida já acaba não gostando muito do jogador, a imprensa pode começar a criticar e muitas vezes o clube acaba desistindo de alguns jogadores e ali na frente se arrepende porque vê o jogador jogando em outro clube, vendo que ele tinha realmente um potencial grande. Eu presenciei vários casos, né, por ter trabalhado muito tempo no Inter e no Grêmio, vários casos como esses de muitas vezes falta de paciência ou falta de oportunidade, né, para alguns meninos que depois se mostraram ser muito úteis. Acho que hoje o melhor exemplo de dar é o Lucas Lima, né, que teve no Inter e se via muito potencial, mas não se teve a paciência suficiente para ele estourar lá, jogar todo o seu potencial. Ele realmente atingiu o pico de performance dele esse ano e o ano passado, então é um jogador que já tem 23, 24 anos e que agora começa a desabrochar e quem está colhendo tudo isso é o Santos. É interessante, né? E o Inter que fez todo o trabalho. Agora, o André Jardini, técnico da equipe do São Paulo Sub-20, você consegue apontar nesse elenco do São Paulo Sub-20 que você tem em mãos agora algum destaque individual ou destaque até por uma safra boa, de repente, de muitos bons jogadores em alguma posição? Eu acho que sim. A safra 9,5 do São Paulo é uma safra diferenciada, né? Haja visto que muitos dos meninos já subiram e alguns já foram até vendidos pelo São Paulo, que é o caso do Bosquilha, né? Outros meninos, que é o caso do Auro, lateral direito, que já está no profissional há mais de um ano. O Lucão, zagueiro, também é 9,5, ainda tem idade de júnior, já está há mais de um ano no profissional, já é titular do time. O Evandro, que agora está emprestado para o Atlético Paranaense, é outro menino 9,5, que tem muito potencial. O Lianco, zagueiro 9,7, também já subiu profissional. Então é uma safra que já deu muitos frutos, né? E os meninos que ainda estão com a gente ali, provavelmente são desses casos que eu comentei, de jogadores que vão precisar de um tempo maior para ali com 19, 20, talvez 21 anos, realmente consigam estar prontos no nível que o clube exige para realmente poder bater em cima no profissional e ficar, né? Então, imagino que praticamente um jogador por posição a gente tem a obrigação, né, e por todo o investimento que o São Paulo tem na base, de pelo menos um jogador a nível de grupo a gente tem que estar formando e essa é a grande meta. E a partir do ano que vem a gente pelo menos colocar um jogador por posição, se não um grande craque, porque isso muitas vezes não depende da gente, né, depende da sorte de encontrar talentos realmente diferentes,
mas que a gente consiga formar um jogador capaz de integrar o plantel de São Paulo e pelo menos ser reserva e entrar em alguns momentos que o clube não precise gastar para contratar jogadores de nível de grupo, que a base consiga fornecer um grande número de jogadores e quem sabe um que outro diferencial que possa realmente vir a ser um grande craque no São Paulo. Isso aí é muitas vezes da sorte, né? Porque a gente sabe que o talento ele vem com o menino. O Neymar já era desde os 12 anos considerado um craque e o mérito do Santos foi simplesmente de manter ele ali e enxergar isso muito cedo nele e ele acabou se tornando o craque que é hoje, né? Então a gente sabe que o grande talento a gente não tem a obrigação de formar, porque isso vai muito da sorte de garimpar muito cedo, né? Mas os jogadores de nível de grupo, isso sim, é inaceitável que um clube do tamanho de São Paulo tenha que contratar um jogador para grupo e não se apoie na sua base com todo o investimento que tem para pegar jogadores simplesmente para compor um grupo ali e enxugar um pouquinho a folha de pagamento para não estourar o orçamento. É interessante, pelo seguinte, às vezes o cara procura em outros lugares e a solução está na própria base, como aconteceu, por exemplo, né, dando o exemplo do outro lado do muro do Palmeiras com o Matheus Salles ali como volante da equipe principal. Agora, André Jardine, técnico do Sub-20 do São Paulo. Desses nomes que você me citou, me parece que o Lucão talvez seja o grande prodígio deles pelo seguinte: ele já mostra uma grande personalidade para jogar, mesmo sendo muito novo, vocês tendo subido ele muito novo. Ah, é verdade. O Lucão, ele tem uma cabeça muito boa, né? Muitas vezes o maior empecilho para o menino desempenhar todo o potencial que ele tem é a cabeça, ter uma cabeça já madura para absorver toda essa mudança que é de sair de uma categoria de base que já não tenha toda a mídia, toda a pressão e nem o dinheiro que envolve, né? E subir profissional e não deslumbrar, se manter focado, se manter treinando. E a gente teve a oportunidade no início do ano de conversar com o Muricy, com o Tata, e eles comentaram muito assim, que o Lucão é um menino que tem uma cabeça fantástica, é um grande líder. Eles até já apontavam assim, que futuramente com certeza vai ser um jogador que vai ser capitão de São Paulo, por ter uma cabeça muito boa, nunca se deslumbrou, manteve a humildade, manteve a postura desde que chegou ali, e depois quando começou a ser titular e jogar, manteve a mesma postura correta, né, como jogador. Então ele é um dos melhores exemplos que a gente cita ali na base e tenta passar esse exemplo para os outros, que é muito importante ter a cabeça muito, muito tranquila, porque o sucesso sobe rápido para a cabeça de muitos quando não tem o suporte da família ou não tem um bom empresário que segura os pés deles, porque acontece muita coisa, eles são muito jovens ainda, até para ganhar o dinheiro que ganham e conseguir se manter focado na carreira e no treinamento diário, que a gente sabe que é desgastante e sacrificante. Agora, André Jardine, técnico da equipe Sub-20 do São Paulo. Queria te fazer uma pergunta quanto às competições que normalmente completam o calendário da base, né? Sub-20, Copa do Brasil, você já foi campeão. Agora temos uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e também temos, né, uma Copa, né, na verdade um Brasileirão no Rio Grande do Sul, né, que não é Brasileirão como a gente citou lá no início, é um Brasileirão da Federação Gaúcha de Futebol. Queria que você falasse sobre essas duas competições que são frequentes no calendário das bases, né, e se elas ainda têm o seu proveito. Ah, com certeza, né? Eu acho que o jogador de base, as competições, elas vêm suprir uma necessidade fundamental de colocar os meninos jogando em jogos difíceis, jogos de alto nível, alguns já com torcida, que é o caso da Copa São Paulo. E isso é o que vai gerando experiência para eles, né? O treinamento sozinho, ele não dá bagagem suficiente que o jogador precisa adquirir para realmente poder chegar no alto nível. Ele precisa jogar, precisa ser cobrado, precisa botar em prova, né, tudo aquilo que ele treina. E as competições vêm para isso. A gente vai com o que tem de melhor nas duas competições. Na verdade, nas três, né, a gente está esperando ainda a confirmação oficial, mas já conta também com a Libertadores Sub-20, que é um pouquinho depois da Copa São Paulo. Está previsto início dia 27 de janeiro. Então a gente deve ir para o Sul, para o Campeonato Brasileiro Sub-20, deve lá nessa competição oportunizar todos aqueles meninos que têm condição e não tiveram tanto espaço, né, durante o ano.
mas igual levaremos todos os meninos os que protagonizaram a conquista da Copa Brasil, né, os titulares momentâneos. E depois, Copinha em São Paulo e Libertadores, a gente deve mais uma vez ir com a melhor equipe possível para tentar trazer mais algum título importante aí para São Paulo. Agora, André Jardine, para finalizar, né, você é técnico hoje da equipe Sub-20 do São Paulo. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que você tem de experiência, de bagagem para ter tamanha responsabilidade, né? Porque não é fácil trabalhar em time grande, não é fácil formar atletas, afinal, eles são o futuro do futebol brasileiro que hoje se encontra, entre aspas, numa entre-safra, porque não se consegue enxergar, talvez, esses jogadores que estão escondidos por aí, a gente sabe que tem, mas está difícil de achar. Eu queria que você falasse o seguinte, sobre a sua experiência, né? O que te gabarita para fazer essa função e como é que São Paulo chegou até você? Então, eu fui jogador de base, né? Joguei no Grêmio até os 16 anos de idade, dos 10 aos 16, tive 6 anos de categoria de base. Depois joguei futsal, cheguei a jogar profissionalmente futsal e encerrei a minha participação como jogador para começar o mais rápido possível. Eu sempre vislumbrei, sempre gostei dessa parte mais tática, da parte estratégica, não só do futebol, mas de todos os jogos em geral. E eu com 20 anos já era treinador de futsal, né? Já trabalhava com os meninos bem novinhos. E trabalhei 5, 6 anos com futsal, já competitivo, né? Já participando de competições oficiais. Comecei a trabalhar no Inter em 2004, no futsal do Inter ainda, que hoje não existe mais, mas na época o Inter tinha um futsal muito forte e competitivo. Trabalhei 2 anos no futsal, foi quando o Inter resolveu fechar o seu futsal e aí me direcionou para as categorias de base no campo, né? Então eu entrei em 2005, entrei no Inter já na Sub-10 e tive 10 anos de base no Inter, trabalhei passando por todas as categorias, né? Mais ou menos 1 ano em cada categoria, fui subindo, até ficar 2 anos na Sub-20 do Inter, conquistando muitos títulos, né? Na verdade, a minha subida assim, precoce para as categorias mais velhas foi sempre em cima de ter bons resultados, dos diretores gostarem do meu trabalho, do dia a dia, da maneira que eu conduzo, da parte da didática, porque eu sou formado em educação física, muito interessado sempre, né, em estudar, em buscar o conhecimento. E depois do Inter acabei recebendo um convite do Grêmio, fiquei 1 ano também na Sub-20 do Grêmio. E quando o Júnior Chávere, que hoje voltou para o Grêmio, né, é o diretor-geral do Grêmio, quando ele foi convidado para o São Paulo, eu fui uma das primeiras pessoas que ele ligou e trouxe para cá justamente para tentar dar um rumo diferente para o São Paulo. São Paulo precisava se reencontrar e queria dar um direcionamento diferente assim nas suas categorias de base. E eu fui lembrado provavelmente pelo trabalho que fiz e pela confiança que o Júnior tinha em mim. E estou muito feliz aqui, já 1 ano agora, fechando 1 ano de São Paulo, num clube que é gigante, que tem uma estrutura impressionante, investe muito pesado, tem um material humano muito bom. E para mim, principalmente que venho do Sul, tem sido um desafio muito grande, porque é um clube que não é do nosso estado, bem ou mal também, o meu nome era um nome desconhecido aqui em São Paulo, e graças a Deus eu já estou podendo hoje mostrar o meu trabalho, o pessoal já começa a reconhecer a minha competência, e a ideia é firmar bem o pé aqui no São Paulo, fazer uma história legal no Sub-20 para depois quem sabe dar um voo aí no futebol profissional e tentar alguma coisa maior. É verdade, né? E nada melhor do que tentar uma coisa maior depois que você já tem bastante experiência e bastante bagagem. André Jardine, queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM, para falar um pouco do Sub-20 da equipe do São Paulo. A gente deseja sorte aí na sequência das competições nessa temporada e principalmente que a gente possa encontrar bons jogadores, porque o futebol brasileiro está carente de bons talentos, o André. Obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação e realmente agradeço, porque todos nós profissionais da base precisamos, né, do espaço para divulgar o nosso trabalho, para a torcida também começar a se acostumar com o nosso nome e enxergar a nossa competência, né, ali na frente, que o São Paulo lembre, né, de tudo que a gente está fazendo, mas de tudo que a torcida reconheça todo o trabalho, que muitas vezes é um trabalho
pouco divulgado, né, e quase desconhecido na base, mas que é um trabalho tão importante, ou até mais importante que aquele que é feito no profissional, porque nós, com certeza, seremos responsáveis por um futuro próximo aí do São Paulo, de cada vez estar revelando e continuando no cenário nacional ser um clube de ponta como sempre foi. Valeu, André. Brigadão pelo papo. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande trabalho para você. Valeu, para ti também.